Bom, no episódio de hoje eu vou falar um pouquinho por que evitar dificuldade está dificultando a sua criação de autoridade, tá? E que você ter uma agenda própria para sua carreira significa escolher os desafios difíceis, tá? Primeiro, eu acho que vamos começar do começo. É que o crescimento ele vem de quando você trabalha ali no limite da capacidade, tá? Então, se você está sentindo dor de cabeça, se você está perdido no que você está estudando, se você não está compreendendo direito, normalmente você vai gastar muita energia, tá? É algo que eu acho que é bem importante entender é que o cérebro, principalmente essa parte aqui, ó, o pré-frontal, ele trabalha com recursos limitados, tá? Diferente da parte de trás aqui do cérebro, que ela trabalha com tudo que você sabe, a parte da frente ela trabalha, que é a parte que a gente usa quando está focado, tá? A parte da frente é essa aqui, o pré-frontal. Ela trabalha de uma forma limitada. O que isso significa? Significa basicamente que você consegue se lembrar de coisas limitadas, tá? Eu não me lembro se são 8 coisas que você consegue segurar na memória ou se tem mais. Mas a grande moral da história é o seguinte: aquele momento eureka, aquela parte que você vai dar uma caminhada e resolve o problema, você está descansando e resolve o problema, você vai tomar banho e lembra daquele argumento fabuloso para ganhar a discussão que já terminou. Tudo isso ocorre porque essa parte aqui ela é limitada, tá? Então, quando você envia esse problema para a parte de trás do cérebro, para a parte mais antiga do cérebro, né, ela trabalha de uma forma muito mais veloz e com toda a capacidade, né? Então, assim, é importante que você sempre saia um pouquinho do problema, tá? Mas não evite problemas difíceis porque eles são difíceis, porque eles te deixam cansado, porque eles te deixam com dor de cabeça, tá? E justamente você fugir desse difícil é o que trava a tua carreira, cara. Tu não entende a arquitetura, tu fica perdido no domínio, aí não entende como é que é o fluxo e o processo do negócio, tu demora demais para modelar alguma coisa. Tudo isso é o seu cérebro trabalhando, entende? Quanto mais difícil forem as coisas, mais isso você vai enfrentar. Só que existe aqui a proporção de que você vai crescer, tá? Então, é justamente porque você não entende que você vai começar a procurar maneiras de lembrar e de dominar esse conteúdo, consequentemente você vai conseguir falar sobre ele. É porque você está perdido agora que você vai começar a fazer conexões do que se conecta com o que, aonde que você tem que procurar, o que você precisa lembrar, que você vai conseguir falar sobre o domínio, entendeu? E aí, consequentemente, isso vai te ajudar nos processos. Agora que eu entendo do domínio, eu sei como as entidades se comunicam entre si e eu vou começar a compreender para que serve o fluxo. E justamente através disso, você começa a enxergar oportunidades lá longe, entendeu? Você começa a pensar assim, não, mas espera aí, se eu estruturar isso dessa forma, assim, na hora que a gente precisar chamar tal entidade, ou na hora que eu precisar tirar um relatório com base em tal questão, eu sei que vai ficar ruim, vai ficar lento. Por quê? Porque eu sei que essa parte do sistema aqui a gente vai sobrecarregar e essa outra não. E aí você começa a fazer umas escolhas muito melhor pro teu trabalho, tá? Só que só tem um jeito de você aprender isso. É você passar dessa fase que você fica lento, sabe? O seu organismo precisa digerir uh, intelectualmente as questões com que você está trabalhando. E isso é difícil, tá? Porque o cérebro ele interpreta todas essas questões como dor. Nós não gostamos de dor, nós não gostamos de estar desconfortável, mas é igual aquele meme do. Que não é um meme, né? É uma verdade. Do. Ai, do BoJack, né? Do BoJack Horseman, que é uma série da Netflix, onde ele tá fazendo alguma coisa. E aí, eu acho que é um macaco que fala pra ele, né? Ele é um cavalo, o macaco fala pra ele: olha, fica mais fácil, mas você tem que fazer todos os dias, tá? Viver, estudar, trabalhar, tudo é assim. É, sempre que você começar a se perguntar, lembra da musculação, tá? Se você está trabalhando com exercício que é muito difícil, você não consegue nem levantar, é porque está muito difícil para você.
tá? E aí você precisa de ajuda. É, no trabalho a gente não tem como fugir, né? Então tu vai precisar de ajuda para conseguir carregar esse peso. Mas se ele tá no limite, tá difícil ali de levantar, tá difícil de se conectar, mas você tá começando a perceber que você começa a entender, então tá bom. Você vai crescer depois desse exercício, você vai crescer depois disso. Então, claro, você precisa dormir e você precisa dar o tempo, né? E nunca se esqueça de anotar as coisas, tá? De pensar sobre elas e tentar discutir consigo mesmo. E faça o exercício de mudança de foco, tá? Existe o estar focado agora, você foca naquilo, e aí você trabalha com pré-frontal, tá? Então você tem um limite com o que você está trabalhando, e existe o jogar lá para trás, que é você ir tomar um café, você discutir com um colega, certo? E é por isso que muitas vezes funciona aquele método de rubber duck, né, que você tem um patinho e aí você começa a explicar pro pato, porque você está tirando tudo que você precisa da sua cabeça, entende? O foco está em explicar o processo. E aí você começa a notar as falhas no seu processo. Por quê? Porque você está explicando o seu processo que você fez. Só que você tem que meio que fazer um paralelo ao mesmo tempo. O paralelo é o que é para ser e o que eu fiz. E aí você começa a descobrir o porquê que você está errando, aonde você está errando, o que você fez de errado, tá? É por isso que funciona. Você está tirando o foco de você construir e, consequentemente, isso está indo lá para trás. O foco agora é explicar, tá? Então sempre faça esse exercício assim, se você quiser melhorar um pouquinho, né, nessa área de domínio, tá? E cara, perceber que dificuldade, estresse e ter problemas para lidar não significa que você não é bom o suficiente, tá? É porque você está no limite que você vai crescer. É porque você está trabalhando com o que é difícil que você vai ficar bom. Ficar fácil não é usar o chat GPT, tá? Aí o chat GPT lá vai e escreve tudo para ti. É claro, existe sim como você fazer isso, mas é muito mais para quando você está trabalhando com coisas que tem pouco valor intelectual, tá? Porque o chat GPT ele é só um algoritmo, cara. O chat GPT ele é só um cálculo matemático, tá? Para probabilidade da próxima sílaba. Então, para você fazer um bom prompt, para o chat GPT realmente responder o que você quer saber, você precisa organizar as informações da forma correta. E só isso já é a construção de um algoritmo. Só isso já é a programação. Entendeu? Então o chat GPT ele só faz a última parte para você. Agora, o grande problema da programação é a primeira parte, é organizar, analisar, juntar, mapear, fazer todo o fluxo direitinho, compreender tudo para depois que você tem tudo isso pronto, aí você vai traduzir para o computador, tá? E aí, claro, habilidades, né, meu caro? Mas mesmo assim, o ChatGPT também ele precisa dessa habilidadezinha assim. Você precisa, como é que eu vou escalar isso aqui? Como é que eu faço isso aqui de forma limpa? Qual seria a forma correta? Qual seria a forma que, sei lá, as melhores empresas de tecnologia fazem? Ou como é que eu coloco isso dentro da minha arquitetura atual, tá? Então, se você quer crescer na sua carreira, ter uma agenda própria vai exigir que você passe por esse desconforto, tá? E passar pelo desconforto, quanto mais júnior você for, melhor. Por quê? Porque normalmente o júnior ele está habilitado a errar. Não significa que você é pago para aprender, tá? Existe uma diferença nisso. Significa que o cara que está te passando a task, ele tem uma noção de que você vai precisar de ajuda. E aqui é que está o segredo. É você empurrar até o limite onde você precisa de ajuda. Tá? Isso vai te dar até uma moral com os seniors, porque você empurrou no limiar ali de tipo, cara, aqui não dá, eu preciso de ajuda. E aí quando você for falar com o sênior, você tendo feito todo esse trabalho de análise prévio, você vai conseguir discutir com ele, ele vai conseguir tirar realmente as dúvidas que tu já tem, tá? Ele não vai ficar repetindo aquelas coisas que tu já sabe, e aí tu fica com medo de dizer pra ele que, pô, isso aí eu já entendi, não é isso que eu quero saber. Tá? Eu vejo muitos júniors comendo cocô assim. Então, escolher problemas difíceis, escolher de domínio complexo, estudar o que você não domina, falar mesmo com medo, a grande maioria evita isso, tá? E principalmente você demonstrar
que você está querendo crescer, pedir desculpa por errar, falar que vai se esforçar mais, discutir e não tentar justificar o seu erro. Tá? Eu sei que é necessário explicar, mas existe o justificar e existe o explicar o porquê que tu errou. Essas duas coisas elas são diferentes, tá? Tome cuidado com ficar parecendo aqueles não é mago, eu acho que é os mágicos, né? Se lembra que os mágicos eles tiravam panos infinitos das mangas? Então, eu tinha uma namorada que ela dava desculpas assim, sabe? Ela parecia que tava tirando um monte de pano debaixo da manga dela, porque ela tava dando um monte de desculpa. Ela sempre tinha uma desculpa a mais. Então, evite isso, tá? Tenha sua própria agenda, procure desafios, procure entender o que você não sabe, tá? Vá sempre atrás do crescimento. Faça o máximo possível para fazer isso na sua carreira e fora dela, tá? E consequentemente o sucesso vai vir. Porque o sucesso ele é consequência. E a gente nunca se preocupa com a consequência dos nossos atos com relação ao crescimento. Esse foi um péssimo. Esse foi uma péssima colocação, mas a gente nunca se preocupa com a consequência de eu quero ter sucesso. O sucesso ele vem como consequência de bons hábitos, consequência de crescimento, consequência de procurar um caminho difícil e fazer aquilo que a grande maioria não quer, tá? Esse é o meu argumento de hoje, meu vídeo de hoje, tá? Se você gostou, deixa aqui o like, larga o comentário, vamos conversar. Seja muito bem-vindo ao meu canal se é a primeira vez que você está aqui. Não se esquece de se inscrever e por hoje é só.